Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astro Educa e vamos estudar os conhecimentos específicos para o cargo de professor de ensino religioso, com foco no ensino religioso não confessional, seus fundamentos epistemológicos, históricos e pedagógicos, a leitura do fenômeno religioso pelas ciências da religião, a diversidade religiosa no mundo e no Brasil, laicidade do Estado, direitos humanos e cultura de paz, metodologias adequadas e, ao final, os tópicos de organização do sistema educacional de Santa Catarina que também aparecem no edital. O primeiro ponto para a prova é entender o que significa ensino religioso não confessional. Não confessional quer dizer que a disciplina não tem a finalidade de formar fiéis, converter, catequizar, evangelizar ou defender uma tradição específica. O objetivo é educativo e público. Compreender o fenômeno religioso como fato humano, histórico e cultural, desenvolver respeito à diversidade, promover diálogo, combater intolerância e ampliar repertórios de interpretação do mundo. A base epistemológica é a perspectiva das ciências da religião, que estudam as religiões e espiritualidades com métodos acadêmicos e olhar comparativo, sem julgar qual é a verdadeira, e sem reduzir a religião à superstição. Em prova, isso aparece como uma linha de equilíbrio. Reconhecer o valor cultural e existencial das crenças e práticas, mas manter uma postura laica, analítica e pedagógica. Na legislação, você precisa dominar 3 referências. A Constituição Federal de 1988, no artigo 210, prevê o ensino religioso como disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, com matrícula facultativa. Ou seja, a escola oferta, a família ou o estudante decide participar. A LDB, Lei 9.394, 1996, no artigo 33, com redação dada pela Lei 9.475, 1997, define o ensino religioso como parte da formação básica do cidadão, assegura respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil e veda quaisquer formas de proselitismo. Essa vedação de proselitismo é a frase mais cobrada. Também é essencial compreender a laicidade como princípio constitucional. O Estado não tem religião oficial e deve garantir liberdade de crença e de não crença. Isso significa que a escola pública não pode favorecer uma religião, nem desqualificar outras, nem constranger estudantes por suas convicções. Como marco curricular, a BNCC inclui o ensino religioso no ensino fundamental e organiza aprendizagens voltadas ao conhecimento religioso, ao respeito à diversidade e ao desenvolvimento de atitudes de diálogo e convivência. O currículo do território catarinense e os documentos curriculares da rede traduzem essas orientações para a realidade local, reforçando a necessidade de abordagem não confessional, alinhada a direitos humanos e à cultura de paz. Para a banca, o que importa é você afirmar com clareza que o ensino religioso escolar é curricular, laico e sem doutrinação, e que sua prática se materializa no PPP, no planejamento e na avaliação, com metodologias próprias. Passando aos fenômenos religiosos, o edital pede conceitos e dimensões antropológicas, sociológicas e culturais. Fenômeno religioso é o conjunto de experiências, crenças, narrativas, símbolos e práticas que grupos humanos constroem para lidar com questões de sentido, origem, destino, sofrimento, ética, morte, comunidade e transcendência. Na dimensão antropológica, a religião aparece como produção humana de significado e pertença, identidade, ritos de passagem, construção de valores, relação com o corpo e com o tempo. Na dimensão sociológica, aparece como instituição e como forma de organização coletiva, comunidades, lideranças, normas, disputas de poder, coesão social e também conflitos, inclusive intolerância e discriminação. Na dimensão cultural, aparece como patrimônio, festas, calendários, música, arquitetura, arte, literatura, culinária, vestimentas, formas de linguagem e memória coletiva. Esse recorte é importante para questões em que a banca pergunta o que se estuda no ensino religioso. Estuda-se religião como fenômeno humano e cultural, não como catequese. O edital também pede análise de mitos, ritos, símbolos, narrativas sagradas, doutrinas e práticas espirituais. Para concurso, entenda mito como narrativa de sentido, que explica origens, valores e relações com o sagrado, e não como mentira.
Ritos são ações simbólicas repetidas e socialmente reconhecidas, que marcam passagem, pertencimento e memória, como iniciações, celebrações, peregrinações, orações, meditações, festas e cerimônias. Símbolos são elementos materiais ou linguísticos que condensam significados e identidades, como cruz, lua crescente, estrela de Davi, mandalas, pontos cantados, objetos rituais, cores e gestos. Doutrinas são conjuntos de ensinamentos e interpretações que orientam crenças e condutas. Práticas espirituais envolvem oração, meditação, canto, dança, silêncio, jejum, peregrinação, leitura de textos, práticas comunitárias e ações de cuidado. A abordagem escolar é comparada e descritiva, com respeito, identificar sem ridicularizar, contextualizar sem hierarquizar e compreender sem impor adesão. Nas matrizes e tradições religiosas mundiais, a banca costuma cobrar uma visão de famílias religiosas e diversidade interna. Em tradições abraâmicas, você pode reconhecer judaísmo, cristianismo e islamismos como tradições com textos, comunidades e práticas diversas, sem tratá-las como bloco único. Em tradições do sul e do leste asiático, aparecem hinduísmos, budismos, jainismo e sikhismo, com diferentes concepções de vida, sofrimento, libertação e prática espiritual. Também aparecem tradições chinesas e japonesas, como confucionismo, taoísmo, shintoísmo e religiões populares, que misturam ética, ritual, ancestralidade e cosmologia. Há ainda religiões tradicionais africanas e indígenas, com forte relação entre espiritualidade, território, ancestralidade, comunidade e natureza, sem separação rígida entre religião e vida social. Para o ensino religioso não confessional, o essencial é ensinar que as religiões são plurais, historicamente situadas, e que existem múltiplas maneiras de viver a espiritualidade e organizar o sagrado. No Brasil, a diversidade religiosa é marcada por matrizes indígenas, africanas, espíritas, cristãs e por movimentos contemporâneos. Matrizes indígenas devem ser tratadas com cuidado para não generalizar o indígena. Existem muitos povos, línguas e cosmologias. Em geral, a espiritualidade indígena se articula a território, ancestralidade, coletividade, rituais e relação com a natureza, e não pode ser reduzida a folclore escolar. Matrizes africanas no Brasil, como candomblés e umbanda, exigem abordagem responsável porque são alvos históricos de racismo religioso e intolerância. A escola deve reconhecer sua complexidade, sua contribuição cultural e seu direito de existência, tratando seus símbolos e práticas com respeito e contextualização, sem demonização e sem exotização. As tradições espíritas, especialmente o espiritismo kardecista e expressões mediúnicas, também fazem parte do campo religioso brasileiro, com história própria, textos, centros e práticas. As tradições cristãs incluem catolicismos e múltiplos protestantismos, pentecostalismos e neopentecostalismos, com grande diversidade interna, presença comunitária e impacto sociocultural. Movimentos religiosos contemporâneos incluem novas espiritualidades, tradições orientais em contexto urbano, movimentos esotéricos, religiões de matriz japonesa, além de experiências híbridas influenciadas por mídia e globalização. Aqui entra um conceito importante: sincretismo. Sincretismo é a articulação histórica de símbolos, práticas e crenças de diferentes matrizes, muitas vezes como estratégia de sobrevivência cultural e negociação identitária. No Brasil, o sincretismo aparece em festas, calendários, devoções populares, práticas de cura, música, culinária e expressões culturais, e deve ser estudado como fenômeno histórico e sociocultural, não como mistura errada. Interculturalidade é a perspectiva pedagógica que reconhece diferentes culturas em diálogo, com respeito e crítica, sem hierarquias fixas. E diálogo interreligioso é a prática de convivência que busca compreensão mútua, cooperação e redução de conflitos, sem exigir que grupos abandonem convicções, mas exigindo compromisso com direitos humanos e com a dignidade da pessoa. Laicidade do Estado e liberdade de crença são conteúdos obrigatórios. Laicidade significa neutralidade institucional do Estado em matéria religiosa e garantia de liberdade religiosa e de consciência.
Em termos pedagógicos, isso implica que a escola pública não pode ter práticas institucionais de culto, oração obrigatória, imposição de símbolos com sentido devocional como regra, nem avaliação que favoreça uma religião. Ao mesmo tempo, a escola pode e deve estudar religiões como fenômenos históricos e culturais e trabalhar o respeito à diversidade. Liberdade de crença inclui o direito de acreditar, de mudar de crença e de não acreditar. Por isso, o edital também exige perspectivas seculares de vida, ateísmo, agnosticismo e ceticismo. A abordagem correta é respeitosa e não ofensiva, reconhecendo que há pessoas que constroem sentido e ética sem religião, e que esse posicionamento também merece proteção contra discriminação. Em prova, é comum a banca perguntar se o ensino religioso deve incluir não crentes. A resposta é sim, porque o componente trata de cultura, direitos, convivência e leitura do fenômeno religioso e das visões de mundo, não de adesão. Direitos humanos, alteridade, dignidade, ética e cultura de paz no contexto religioso é um eixo essencial. Alteridade é reconhecer o outro como sujeito de direitos e não como ameaça. A escola precisa combater intolerância religiosa, racismo religioso, discursos de ódio e estigmatização, especialmente contra tradições historicamente discriminadas. Cultura de paz, nesse campo, envolve mediação de conflitos, regras de convivência, escuta, argumentação e responsabilidade. Ética, no ensino religioso não confessional, não é impor moral religiosa, mas discutir valores universais de convivência democrática, como respeito, justiça, solidariedade, cuidado, responsabilização e direitos da criança e do adolescente. A banca valoriza respostas em que o professor atua para prevenir constrangimentos, acolher diferenças e orientar debates com base em direitos e no princípio do não proselitismo. O edital inclui identidade, corporeidade, transcendência, espiritualidade e sentido da vida como dimensões formativas. Isso significa que o ensino religioso pode abordar questões existenciais presentes na vida dos estudantes, como pertencimento, sofrimento, morte, projetos de vida, valores e busca de sentido, mas sempre por uma via pedagógica e plural, sem direcionar para uma crença específica. Corporeidade entra porque muitas tradições expressam espiritualidade por gestos, danças, vestimentas, alimentação, jejuns, peregrinações e ritos, e porque o corpo é também lugar de identidade e de conflito, como questões de gênero e diversidade. Transcendência e espiritualidade podem ser discutidas como categorias humanas e culturais, incluindo perspectivas religiosas e seculares, com linguagem adequada à etapa e foco em respeito e compreensão. Agora, metodologias do ensino religioso não confessional. A abordagem fenomenológica é central. Observar, descrever e compreender como as religiões se manifestam, sem julgar verdade ou superioridade. Isso envolve trabalhar com fontes, objetos culturais, relatos, calendários, mapas, imagens, música, arquitetura, textos e narrativas, sempre contextualizando. O estudo comparado é outro eixo. Comparar ritos de passagem, formas de oração, celebrações, símbolos e narrativas, buscando semelhanças e diferenças, mas evitando simplificações. Mediação pedagógica é a competência do professor de conduzir o diálogo com regras, garantir respeito, organizar perguntas, corrigir estereótipos, promover escuta e evitar constrangimentos. Em avaliação, a banca tende a valorizar a avaliação formativa, verificar aprendizagem sobre conceitos, capacidade de análise, respeito nas interações, argumentação, produção de sínteses e projetos, e não avaliar fé. O professor não pode exigir que o estudante declare crença, nem expor a crença do estudante, nem punir ou premiar convicções. Na prática escolar, exemplos de encaminhamentos coerentes são projetos sobre diversidade religiosa no território, pesquisa sobre patrimônios culturais, estudos de calendários festivos, análise de discursos de intolerância e estratégias de cultura de paz, rodas de conversa com regras claras, produção de mapas conceituais, painéis comparativos e trabalho com textos de diferentes tradições como documentos culturais, sempre com linguagem de respeito e sem leitura devocional obrigatória. Também é coerente articular o ensino religioso à educação em direitos humanos e à legislação sobre história e cultura afro-brasileira, africana e indígena, por sua relação com respeito, reconhecimento e enfrentamento do racismo.
Fechando com os tópicos institucionais do edital. A organização e funcionamento da SEDESC envolve a Secretaria de Estado da Educação como órgão executivo de formulação, coordenação e implementação de políticas educacionais no Estado. As gerências regionais de educação, as GERED, atuam na articulação com as unidades escolares, acompanhando a implementação de políticas, orientações administrativas e apoio pedagógico no território. O Sistema Estadual de Ensino tem base na Lei Complementar nº 170 de 1998 e se organiza com órgãos normativos e deliberativos, como o Conselho Estadual de Educação, responsável por normas e deliberações, e órgãos executivos, como a SEDE, responsáveis pela execução das políticas. A rede pública estadual envolve etapas e modalidades, com políticas e programas estruturantes conforme o planejamento vigente, e o Plano Estadual de Educação define metas e estratégias prioritárias de acesso, permanência, aprendizagem, equidade, formação e financiamento. Indicadores educacionais, como aprovação, reprovação, abandono e distorção idade série, são usados para diagnóstico e tomada de decisão. A leitura correta é identificar fatores, planejar intervenções, fortalecer busca ativa e ações de apoio, evitando tratar indicador como punição. Avaliações externas como SAEB, no Estado, instrumentos como o SAES e outros diagnósticos, devem ser interpretados como evidências para planejamento e melhoria, não como estreitamento do currículo. Embora o ensino religioso não seja o foco central dessas avaliações, a disciplina contribui para clima escolar, convivência, pertencimento e cultura de paz, que influenciam permanência e aprendizagem em todas as áreas. Financiamento da educação pública inclui Fundeb, transferências constitucionais e prestação de contas, com aplicação vinculada à manutenção e desenvolvimento do ensino e transparência dos gastos. Por fim, regime jurídico dos servidores envolve direitos, deveres e responsabilidades. O professor deve cumprir deveres de assiduidade, pontualidade, eficiência, respeito, sigilo quando necessário e conduta ética. No ensino religioso, isso se traduz em postura laica, não proselitista, respeito absoluto à diversidade, proteção contra constrangimentos e intervenções pedagógicas diante de intolerância. Se você fixar esse núcleo para a prova, você responde com segurança. Ensino religioso não confessional é componente curricular laico, fundamentado nas ciências da religião, voltado ao estudo do fenômeno religioso e das visões de mundo, com respeito à diversidade e sem proselitismo, articulado a direitos humanos, cultura de paz e metodologias fenomenológicas e comparadas, dentro do sistema educacional e das normas de Santa Catarina.